Paz e luz, meus irmãos. Paz e luz. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele é maravilhoso. E que alegria. Nós estamos aqui no santuário lindo, no grande ABC Paulista, esse santuário que é dirigido pela profetisa Rosângela Maria, santuário de Santo André. É uma alegria estar aqui com vocês. E já falei com a profetisa, com o nosso bispo Wellington Ribeiro, o homem do sapato de fogo, que veio para São Paulo junto com a bispa Kátia Ribeiro, a Débora Emanuele, e olha, o fogo está descendo, o poder de Deus está sendo derramado e está revolucionando a obra aqui. Obrigado, bispo. Falei com a profetisa que agora nós vamos abrir São Bernardo, vamos abrir Mauá, vamos abrir São Mateus, né? São Caetano, vamos abrir aqui todo o ABC Paulista em nome de Jesus. E é claro, né? Olha, com um time desse aqui que nós temos, olha, de presbíteros, oficiais, homens e mulheres de Deus, guerreiros, guerreiras, com um time desse, a gente vai abrir, não é só aqui no ABC, não, vamos abrir muito aqui em São Paulo, todas as cidades e o Brasil inteiro. Levanta a mão direita e fala: Deus é o meu Pai, Deus é o meu Senhor. De novo, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Senhor. Você sabe o que você está falando? Deus é o quê? Meu Pai, irmãos. Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Tudo que eu peço ao meu Pai, Ele me dá. Tudo que eu peço ao meu Pai, Ele me dá. Eu sou pai e eu tenho Davi e Emanuela e eu sou louco com eles. Tudo que eles me pedem eu faço por eles. É claro, né? Que tem coisas que não naquela mesma hora, depois com o tempo, e dando sempre a eles a direção de Deus e o que eles precisam fazer para conquistarem as coisas, porque não vem de mãos beijadas, não vem fácil, tem e requer uma obediência, um sacrifício, uma submissão. Deus é o meu Senhor. Ele é seu Senhor também? Então, o Senhor é o dono. Ele é o dono da minha vida. Ele é o dono. O que mais importa para Deus, que Deus mais quer, e que Ele não tem, Ele tem tudo. Deus tem tudo, Ele é dono de tudo. Mas tem uma coisa que Ele não tem, que é a nossa alma. Por quê? Porque Ele deu a minha alma para mim, a sua alma para você, e nos deu o livre-arbítrio para escolhermos, decidirmos o que nós vamos viver nessa terra, e é claro, depois na eternidade. É a única coisa que Ele não pode decidir por você e por mim, é isso, que vai ser a sua vida na eternidade. Só você pode decidir. E o que vai ser a sua vida aqui também, nessa terra, só você pode decidir, ninguém mais. Então a nossa alma, que está de posse de nós mesmos, e que eu tomei essa decisão, sendo Ele o meu Senhor, de entregar, de dar para Ele, é dele, e eu não sou louco de tomar, de pegar de volta, é dele. Por isso Ele é meu Senhor.
Ele é seu Senhor? Levante as suas mãos, feche os teus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos na tua casa e queremos ouvir a tua voz, o teu Espírito falar profundamente com cada um de nós. Eu sei, meu Pai, que o Senhor tem preparado neste tempo que nós estamos vivendo coisas grandes, extraordinárias, para dar àqueles que sobem degrau por degrau na escada dos sonhos, a escada de Jacó. É entrar nos sonhos do Senhor. Eu sei que o propósito do Senhor para cada um de nós nessa terra é que sejamos Israel, sejamos príncipes nessa terra. E assim, Pai, venhamos a viver a grandeza do reino dos céus aqui. E terminando aqui, continua contigo para sempre na eternidade. Ó Espírito de Deus, que nenhuma pessoa, começar de mim aqui, saia da mesma forma que entrou, mas todos nós aqui saiamos daqui hoje de posse dessa vitória, meu Pai, de estarmos juntos com o Senhor, com o nosso apóstolo, a nossa apóstola, subindo degrau por degrau da escada dos sonhos, na porta do céu na terra, e selando contigo a nova e eterna aliança. O poder que há na aliança, no pacto que nós fazemos neste mês de julho, nesse mês 7, em nome de Jesus, que assim seja. Todos digam amém. Diga graças a Deus. Abra sua Bíblia, pode aplaudir o Espírito de Deus. Glória a Deus. Salmos capítulo 50, no versículo 5. De pé em reverência à palavra de Deus, abra sua Bíblia. Salmos de Davi, no capítulo 50, no versículo 5. Preste muita atenção, porque a palavra de Deus nos fala sobre o poder que há na aliança com Deus. E ao contrário que muitos aí fora falam e fazem sobre a aliança, e fazem uma aliança com Deus através da oração, do jejum, de ir à igreja e etc. A aliança estabelecida por Deus, e que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador desta aliança, ela é feita por meio de sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Então é o que diz aqui, Salmos capítulo 50, versículo 5. Ajuntai, congregai. Então ajuntai aqui, olha. Vamos nos reunir, é o que nós estamos fazendo. E é o que nós fazemos no mês de julho, mês 7, no Monte Manaim. Todos aqueles que, como está aqui, são santos. Santo não é porque você é santinho, santinha, não peca, não erra. Todos nós pecamos, erramos, buscamos a misericórdia de Deus, e é claro, né? Buscamos no arrependimento a mudança, porque arrependimento é mudança. A pessoa se arrepende, ela diz que ela se arrepende, mas ela não muda, então ela não se arrependeu. O arrependimento é assim: eu errei, fui lá, errei, tenho a consciência do meu erro, me arrependi, eu não faço mais aquilo. Aquilo está excluído da minha vida, é sem chance, eu não faço mais, eu não volto mais àquele caminho, eu sigo em frente. É como Davi não se permitia errar duas vezes na mesma coisa, era uma só e pronto, acabou. Por isso ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, e ele entendia e sabia do mistério, do poder que há na aliança com Deus. A verdadeira aliança: congregai os meus santos,
Então, aqueles que foram separados, escolhidos por Deus. Quem é escolhido aqui de Deus? Eu estou aqui porque Deus me escolheu. Você está aqui porque Deus te escolheu. Muitos aqui nem imaginavam um dia que estariam num santuário como esse, tão maravilhoso, abençoado por Deus. Alguns aqui já estavam, já tinham até entregado os pontos, já tinham chutado o balde, já estavam esperando a morte, já estavam até tentando a morte, não queriam mais viver. Sim ou não? E aí o que aconteceu? O Espírito de Deus te revelou esta obra. Deus te escolheu para você ser desta obra forte, para você ser mais que vencedor. E hoje você é mais que vencedor, vencedora. Então, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia. Podem se assentar todos. Preste muita atenção, porque eu vou falar sobre o poder da aliança, e eu quero me basear não em Davi, que nós já conhecemos a história fantástica, violenta do rei Davi, mas eu quero me basear na história de Jacó e Esaú, que não se resume só ao Gênesis, só no primeiro livro da Bíblia, mas permeia a Bíblia. Jesus falou de Jacó e Esaú, o apóstolo Paulo também falou de Jacó e Esaú. E para isso eu tenho que fazer uma pergunta para você que está aqui, que tem Deus como o seu Pai e o seu Senhor. E a pergunta é simples: sendo Deus que é chamado também de amor, Deus é amor, Ele pode amar uma pessoa e odiar outra pessoa? Pode? Você acha que Deus, eu estou falando de Deus que é meu Pai, que é o meu Senhor e que é amor, Ele pode amar uma pessoa e pode odiar outra pessoa? Não? Então vamos ver em Malaquias capítulo 1, versículo 1 em diante. E nós vamos entender por que Deus amou tanto a Jacó. E aí você vai ver que ao contrário aconteceu com Esaú. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Acharam? Marque aí na sua Bíblia. Peso da palavra do Senhor. Ele já começa dizendo peso da palavra, porque a palavra de Deus tem peso. O que ele vai falar pela frente, através do profeta Malaquias, é uma palavra pesada, não é uma palavra suave, sutil, leve, confortável. Mas eu vim à igreja porque eu quero, bispo, uma palavra que vai acalmar a minha alma, o meu coração, que vai me confortar no sofrimento. Está amarrado, irmão. Que se confortar no sofrimento, que nada. Você veio aqui, o Espírito de Deus te trouxe para te dar uma palavra pesada, que vai fazer com que você se levante, parta para cima dos teus inimigos e tome posse do troféu da vitória nas suas mãos. Suba na vida, suba na realização dos seus sonhos, suba para conquistar o que você não conquistou até hoje. Chega dessas água de batata que tem por aí, misericórdia, que é uma choradeira e que leva a pessoa a ficar,
Senhor, misericórdia de mim, pelo amor de Deus. Eu estou sofrendo, o inimigo está me atacando, o diabo está pegando, o bicho está pegando. O que eu faço agora? E aí a pessoa fica lá chorando. Não. Tem um momento que você chora assim, nos pés de Jesus. Aí você se entrega, mas você se levanta e fala: agora eu vou para a batalha. Eu me lembro que eu tinha uns, não sei quantos anos, 15 anos, 16 anos. Aí eu tinha uma namorada, né? E ela terminou comigo. Eu era muito novo, muito moço, né? Eu acho que ninguém aqui nunca passou por isso, né? Já? O que eu fiz? Acordei cedo, aí fui lá para o Parque Mangabeiras. De repente entrei num lugar lá, no meio do mato lá. Deitei lá e fiquei olhando para o céu, querendo chorar, e acho que eu até chorei. De repente, aquele sol quente na minha cara. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei: Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Ela já deve estar com outro lá, eu estou chorando aqui. Irmão, eu levantei, limpei a poeira, fui embora. Cheguei em casa, minha mãe perguntou: meu filho, está todo mundo preocupado, o que você estava fazendo? Falei: mãe, eu fui ali chorar, mas eu já parei de chorar, voltei, agora vamos embora. Chega de choradeira, não vai resolver. Alguém já passou por isso aí na vida? Resolveu? Resolveu. E não resolve, né? Só piora, porque a pessoa vai se entregando aquilo, se entregando aquilo, se entregando aquilo, se entregando. Quando ela vê, ela está num buraco que ela não consegue sair. Então a palavra de Deus tem peso. Fala comigo: a palavra de Deus tem peso. E esse peso é para quê? Esse peso é para que haja esse despertar da sua fé, essa reação que você precisa ter. No novo livro do nosso apóstolo, Manual de Maturidade Espiritual, volume 3, fé é fazer. Fé é o quê? Fazer. E o apóstolo traz uma palavra pesada, forte, mostrando que você precisa agir. Você não pode cruzar os braços e ficar esperando. Você tem que agir. O vale da decisão te leva a isso, a você definir que lado você está, ou da luz ou das trevas. É uma decisão que só você pode tomar e ninguém mais. É ação, é fazer. Então tem peso. Versículo 1, Malaquias 1:1. O peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Olha o povo duvidando do amor de Deus, hein? Deus declara o amor ao povo e o povo duvida, dizendo: em que, Senhor? E isso acontece quando uma pessoa, ela julga que todos os problemas e as situações que ela está enfrentando na vida é culpa de Deus. Ou Deus se esqueceu de mim, ou Deus não me ouve mais, ou Deus está fazendo eu passar por isso na minha vida. Tem gente aqui que já questionou a Deus, dizendo: Deus, por que eu estou passando por isso? Como se Deus fosse o responsável, fosse o culpado disso, e não é. Então o povo questionou, duvidou do amor de Deus, porque eles achavam que a situação que estavam vivendo era culpa de Deus. Versículo 2, Malaquias 1:2, agora a parte B. Não era Esaú irmão de Jacó? Deus disse: Esaú não era irmão de Jacó? Esaú, irmão de Jacó. Disse o Senhor: todavia
amei a Jacó e odiei. Aí na sua Bíblia assim ou não? Na minha está assim: odiei a Esaú. Então pode Deus amar uma pessoa e odiar a outra? Pode. E você vai entender por que isso. Por que que Deus amou a Jacó e não a Esaú? Porque as coisas de Deus, primeiro que você precisa entender, que não tem meio termo. É sim, sim, ou não, não, ou não, não. É amor ou ódio. Não tem nada pelas metades. Tudo relacionado a Deus, ou é ou não é. O grande problema está hoje no novo religioso que a gente vê aí, olha. Por isso que você, quando entra um pastor, seja quem for, que não tem revelação, dessas igrejas fracas na televisão, no rádio, você não pode ficar emprestando os seus ouvidos, nem os seus olhos para ficar assistindo, nem ouvindo, porque aquela mensagem está entrando de fraqueza para dentro de você e só te minando por dentro. Conheço um rapaz, que esse rapaz foi ouvindo pastores de outras igrejas, e ele dentro do santuário, e nisso o espírito da apostasia entrou para dentro dele, porque a apostasia é você negar a fé que um dia te tirou do buraco, a fé que um dia levantou a sua vida, o sacrifício que você colocou no altar e que mudou a sua vida, te curou, te libertou. Todos nós que estamos aqui, e você que está chegando a primeira vez, você vai entendendo isso, que não tem mágica, é o sacrifício que gera, está na boca do povo, né? O sacrifício gera milagres. Não tem? Tem coisa que a oração resolve. Eu creio no poder da oração, do jejum. Agora é o sacrifício que gera milagres. Aí ele foi deixando aquilo entrar, enfraqueceu a fé dele de tal forma que caiu numa desgraça tão grande. Hoje luta para voltar, mas não consegue. Não consegue. O espírito da apostasia, de tal forma que ele negou o sacrifício, a fé que um dia o tirou da humilhação, da vergonha que ele vivia na vida. Então aqui nós vamos entender o quê? Que Deus tem um motivo para ele amar mais a Jacó e odiar a Esaú. Vamos lá, versículo 3, parte B. E fiz dos meus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Isso ele está falando referente a Esaú, porque Esaú considerava a bênção de Deus uma opção. A bênção de Deus não é uma opção, é a bênção de Deus e pronto, acabou. Ela é tudo na minha vida. A bênção de Deus é tudo na sua vida? Ou uma opção? Se Deus me abençoar, está abençoado. Se Ele não me abençoar, eu toco e sigo do jeito que vai mesmo. Eu sou o Senhor da minha vida. Era assim Esaú, era assim a mentalidade de Esaú. De forma que ele pegou a bênção, trocou a bênção por um prato de comida. Tem gente hoje, nos tempos de hoje, que faz isso, deixando de vir à casa de Deus, ao santuário, porque tem que agradar um, tem que agradar outro, tem que fazer uma coisa para um, tem que fazer uma coisa para outro. Ou seja, é uma opção, não é uma opção, é uma necessidade extrema da minha vida, porque sem a bênção de Deus eu não sou nada, eu não posso nada. Agora com a bênção de Deus eu posso tudo. Ele tratava como uma opção. Versículo 4: ainda que Edom, os edomitas, que são da descendência de Esaú,
Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles disseram que eles vão conseguir edificar os lugares que foram destruídos, mas o Senhor dos Exércitos diz assim: eles edificarão e eu destruirei. Entenda que a atitude, o comportamento de um homem desprezando o que há de mais sagrado, que é Deus, que é aliança com Deus, que é um pacto com Deus, fez com que este homem atraísse para a vida dele uma maldição, e assim por toda a sua descendência. De tal forma que Deus disse aqui: olha, eles vão edificar, eu vou lá e vou destruir. Eles chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E até hoje, até os dias de hoje, eu já fui a Israel várias vezes, nunca fui nessa região onde os edomitas estão, que é um vilarejo muito pequeno, que deve ter umas 10 mil pessoas, que é da descendência de Esaú. Você vê que até nos dias de hoje é uma geração, uma descendência que não prospera, não progride, não avança na vida, vivem isolados do mundo, lá na região da Jordânia, não prosperam, não tem nada, por causa do desprezo à aliança com Deus. Fala comigo: aliança com Deus. Olha o que atrai para você o amor e o que atrai para você o ódio. Olha o que atrai para você a bênção e o que atrai para você a maldição. Da forma que eu trato as coisas de Deus e a Deus, é a forma que eu vou ser tratado. Sim ou não? Versículo 5: e os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. O filho honra o pai. Agora é que você vai entender o porquê que o pai, que Deus é o meu pai e Deus é o meu Senhor, e assim o seu também. Se isso aqui, olha, acontece no seu relacionamento com Deus, o filho honra a quem? Honra. O que é honra? Obediência, fidelidade, respeito, temor. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Então, se ele é meu senhor, eu sou servo, eu estou aqui a serviço dele. A prioridade na minha vida é Deus. O primeiro na minha vida é Deus. Então o filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se ele é pai, aonde está a honra? Se eu sou senhor, onde está o meu temor? Aonde? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Os sacerdotes que representava o povo. Imagina, se os sacerdotes naquela época eles eram assim, imagina o povo como era. Se eles eram desprezavam, rejeitavam a Deus, imagina o povo, hein? Porque eles que falavam do povo para Deus. Que desprezais o meu nome, e vós dizeis, ainda fazem de bobo, né? Em que nós temos desprezado o teu nome? É aquela pessoa que ela sabe que ela pode fazer, mas ela não faz. Ela sabe que é errado e ela mesmo assim vai lá e faz. Aí já é uma iniquidade, que é um pecado consciente. É aquela pessoa que
ela sabe que ela pode chegar e ela deve chegar no horário certo, ou até antes da hora, na casa de Deus, no santuário, e não chega. E ainda depois ela pergunta: oh Deus, por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que a minha vida não vai? Por que as coisas não dão certo para mim? Por que eu luto tanto e não consigo nada? Por que eu estou acontecendo isso? É aquela pessoa que ela sabe que o único que repreende o espírito de miséria da vida dela é o dízimo, e mesmo assim ela deixa de entregar o dízimo, ou pensa que Deus não está vendo, e Ele é onipresente. Fala comigo, onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui ou não? Está na sua casa? Seu trabalho? Na sua rua, onde você vai? Ele está com você ou não? Está, é claro, né? Ele vai se manifestar em você diante do que você se manifesta diante dele. Então ainda eles perguntaram, né? E que nós temos desprezado. E aí Deus revela aqui, olha, a desgraça que estava na vida do povo. Versículo 7: ofereceis sobre o altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Pega o resto, o pão morfado, o pão imundo, o pão que não serve para ele, para a comida dele. De uma pessoa chegou para mim e falou assim: bispo, eu estou com uma geladeira velha quebrada lá na minha casa, eu vou comprar uma nova. Eu posso trazer essa velha quebrada para a casa de Deus? Eu falei: leva para o inferno, leva para o lixo. E tem hora que eu não me controlo, irmão, e eu tenho domínio próprio. Mas tem hora que eu passo, eu sei que eu passo, mas eu fiquei numa revolta, irmão. Eu falei: você pega essa geladeira velha, joga no inferno, mas você compra uma geladeira nova para a casa de Deus. Porque se a sua casa merece uma nova, a casa de Deus também merece uma nova. Vocês bateram palmas, sabe por quê? Porque vocês dão o melhor para Deus, e Deus dá o melhor para vocês. Nem vê que eu vou pegar uma coisa que não serve para mim, eu vou dar para a casa de Deus. É isso aqui que eles fizeram, ó. Não serve para eu comer o pão imundo, e eu levo e coloco na mesa de Deus, na mesa do Senhor. Aí eles me perguntam: por quê? O que nós estamos te desprezando, Deus? Eu pego o pão imundo e dou lá na sua mesa. E o pior, hein? Aqui, ó: nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque versículo 8: quando ofereceis animal cego para o sacrifício, o que não é sacrifício, é aquilo que não vale nada, eu pego e ainda falo, é um grande sacrifício. Não vale nada. Que sacrifício é esse que não vale? Não é sacrifício? Pega o animal cego, o pior, que não dá nem para comer, não dá nem para vender, e eu vou e dou para Deus. Então Deus começa a mostrar para o povo aonde que a desgraça, a maldição entrou na vida do povo, da geração de Esaú. E é claro que ele nos ensina o amor dele para com Jacó. Fala comigo, Jacó. E Jacó que se transformou, se tornou em Israel, porque Deus quer que sejamos Israel. Israel quer dizer príncipe nessa terra, príncipe de Deus, princesa de Deus. Você se vê como? A apóstola perguntou isso lá no Monte Manaim, né? Você vê Deus como? Se Ele é seu pai, se Ele é seu Senhor, então o filho honra ao pai. O servo, ele teme ao seu Senhor. Versículo 9, ou melhor, versículo 8: porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? É mal?
Pegar um animal cego que não serve para você comer, nem vender, e dar de oferta, oferecer para Deus no altar. Isso é bom ou isso é ruim? É péssimo. E quando ofereceis coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Pega esse animal cego, coxo, que não serve para nada, leva lá para o governador para ver se ele vai aceitar. Vai? Leva lá para qualquer pessoa para ver se ele vai aceitar. Vai aceitar ou não? E aí eu vou oferecer para o Senhor? E isso não é só relacionado ao seu sacrifício que você apresenta no altar, não, é a sua vida, porque o seu sacrifício, a sua oferta vai revelar o que você é e o que há dentro de você. Vai revelar suas intenções, vai revelar a sua fé. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Olha que coisa fantástica, hein? Ele vai aceitar a sua pessoa, porque o seu sacrifício está mostrando quem é você. É igual lá no seu trabalho, né? Se você não tem ainda a sua empresa e sonha em ser empresária, eu estou profetizando na sua vida, viu? A sua empresa, o seu negócio próprio, você vai ser patrão, patroa, você vai ter o seu negócio, em nome de Jesus. Agora, se você trabalha para alguém, o seu patrão, a sua patroa, pode ter certeza que ele conversa e faz uma avaliação de você diante do que você oferta para ele, para ela no seu trabalho, porque tudo é oferta, né? Então, se eu faço um bom serviço, se eu trabalho direitinho, cumpro meus horários, não me cego na hora do almoço, se eu sou rápido até para almoçar, para poder voltar ao trabalho, para poder fazer mais e tal, opa, aquilo está falando de mim. A oferta aqui, ele está dizendo isso. A pessoa aceitará a tua pessoa, diz o Senhor dos Exércitos, porque as ofertas servem de critério de avaliação do que está dentro de nós. Fala comigo, as ofertas servem de critério de avaliação do que está dentro de mim. Jesus estava no gasofilácio, no templo, vendo as pessoas ofertarem. Os ricos davam muito dinheiro. E chamou a atenção de Jesus quem? Uma viúva pobre que deu 2 moedas. Mas por quê? Ela deu só 2 moedas, os outros deram muito dinheiro. Mas ela deu o tudo que ela possuía, tudo que ela tinha. O rico pegava o que estava sobrando, jogava lá no ofertório. Não é sobre o dinheiro, é sobre o que revela o que está dentro de mim. A minha fé, a minha integridade, a minha verdade, o meu amor, a minha honra ao meu Pai, o meu serviço, o meu temor ao meu Senhor. Versículo 9: Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isso veio das vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo do meu altar, eu prefiro que feche a porta da casa do que pegar o pior e colocar no meu altar. É isso que Deus disse aqui. Eu não vou aceitar isso. Eu não vou aceitar o pior. Feche as portas. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, casa de Esaú. Que faz da bênção uma opção, que troca a bênção por qualquer coisa, por um prato de comida, que despreza o pacto com Deus. O que há de mais sagrado é a minha aliança com Deus. Levanta a mão, gente, e fala: o que há de mais sagrado é a minha aliança com Deus.
Então isso me faz com que Deus seja o meu Pai e seja o meu Senhor, porque honro ao meu Pai, eu sirvo ao meu Senhor. Versículo 11: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós os profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: eis aqui que canseira, ainda questionam, reclamam. Olha o que o povo estava tratando, né? Da forma que eles estavam tratando o relacionamento com Deus como um fardo. Que peso! A pessoa passa lá 10 horas, 5 horas, 3 horas, sei lá quantos, na frente da televisão ou fazendo qualquer outra coisa, e aí quando vem para a casa de Deus, se passa 2, 3, 4, 5 horas ali. Nossa, está demorando, meu Deus do céu. Eu tenho, e é uma dificuldade comprovada no altar, eu tenho dificuldade, irmãos, de quando eu venho para a casa de Deus, quando eu vou para o Monte Manaim, eu tenho dificuldade de ir embora, porque eu não quero ir embora, eu quero é ficar na casa de Deus, eu quero é ficar no Monte Manaim, eu quero é ficar no altar, porque o que eu mais prezo na minha vida é o meu relacionamento com Deus. O que há de mais sagrado é o meu relacionamento com Deus. Eu já fiz a apóstola esperar horas, porque eu falei: amor, eu vou lá rapidinho, eu volto. Aí eu cheguei na igreja, e aí quando eu chego, não, eu custo ir embora, quero ficar lá, porque não tem coisa melhor do que estar na casa de Deus. Já imaginou, já parou para pensar? Principalmente você que aqui um dia estava internado no hospital, entrevado dentro de casa, e chorava, gemia, gritava: Deus me ajuda, socorro. Aí Ele te socorreu, te trouxe para a casa dele. Então não tem lugar melhor para você estar do que no santuário, na casa do Pai, servindo a Deus. Indo para o banheiro, limpando a cozinha, evangelizando. Ele é o meu Senhor. Levanta a mão e ele fala: Deus é meu Pai, Deus é o meu Senhor. Está entendendo o que você está dizendo? Deus é meu Pai, Deus é meu Senhor. Olha o meu nível de relacionamento com Deus. Olha o seu nível de relacionamento com Deus. Não é só nos domingos, não. Isso é na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, é em todo lugar, é durante a semana, é na corrente, é no evangelismo, que você está provando, está mostrando ali, olha, o quanto que Deus, Ele é tudo na sua vida. Não é uma opção ter Deus, é tudo. Deus é tudo para mim, a bênção de Deus é tudo para mim. O que eu mais quero é isso. Versículo 13: e dizeis ainda: eis que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos: vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitará eu isso de vossa mão? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 14: então seja maldito, pior do que, olha aqui, ó, pior do que magia negra, feitiço, bruxaria. E a gente está vendo que a coisa aí fora só vai crescendo, está feia,
está matando, porque mata. Mas pior do que isso, porque se a pessoa está sendo vítima de magia negra, feitiço, bruxaria, ela vem aqui e dia 13 vai ter o grande desafio espiritual que os profetas vão fazer no altar. No altar de Elias tem a quebra de demanda, tem a quebra de maldição. Ela sacrifica e a gente arranca isso, a gente tira isso, desfaz isso. A marca dessa obra é essa: é desfazer o feitiço, é tirar a inveja, é arrancar o mal na raiz. Agora, pior do que isso é o que está dizendo aqui, olha, o próprio Deus. A maldição que aqueles que desprezam a aliança com Deus, eles trazem para a vida dele e para a sua descendência, como aconteceu com Esaú. Por isso que a casa de Jacó será fogo. Fala comigo, a casa de Jacó será fogo. Fala, fogo. Fogo é o que? Poder. Fogo é destruição, é destruir todo o mal, é queimar todo o mal. A casa de Esaú será palha. Palha, só fumaça, passageiro. Não tem nada sólido, nada consistente, nada firme, nada forte, fraco. Então a maldição de desprezar a Deus, aliança com Deus, versículo 14, marca aí na sua Bíblia: pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, ou seja, o impuro, o que não é perfeito. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Meu nome é temível entre os gentios. Então, pior do que qualquer maldição de inveja, de feitiço, é a maldição do desprezo à aliança com Deus. É o meu relacionamento sagrado com Deus. E olha a situação, né, que o povo e os sacerdotes, eles chegaram diante desse desprezo da aliança com Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 1, para encerrar. Olha o que Deus faz. Olha o que Deus faz. Malaquias 2, 1. Não fique assustado não, viu, irmão? E nem fique chocado não. E nem fique assim: meu Deus, o bispo vai falar de cocô no altar. Mas é o que Deus falou na palavra dele. Está aí, ó, Malaquias 2:1. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós: se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração, ou seja, essa maldição do desprezo da aliança com Deus, do sacrifício imundo no altar, do tratamento que você dá a Deus, e que não é desfeita com oração, com jejum, mas é com aliança de sacrifício, conserto, é aliança. Se vocês, sacerdotes, não puserem o vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. O que for bênção vai virar maldição. Está amarrado, queimado, destruído. Não adianta amarrar, queimar, destruir. Adianta você ser Jacó, ser Israel. Jacó foi aquele que ele pegou uma pedra, colocou de travesseiro. Todo mundo aqui sabe da história. Teve o sonho com a escada, e depois ele pegou tudo que ele tinha e fez o quê?
o sacrifício. Quando ele viu que ele não era o primogênito, ele lutou, fez de tudo, foi lá e recebeu a bênção. Quem não tem revelação, as igrejas fracas pregam que Jacó foi traiçoeiro, que passou o irmão para trás. Não, Jacó, ele foi aquele que tudo na vida dele, tudo não era importante como Deus. O que era mais importante para ele era a bênção de Deus, era a aliança dele com Deus. Então ele foi capaz de fazer tudo. Ele foi capaz de deixar de comer para sacrificar. Ele foi capaz, e principalmente, ouvindo a instrução da sua mãe. Eu preguei em uma das terças-feiras que ele ouviu a instrução da mãe. A mãe falou: você vai fazer isso aqui, meu filho. E aí ele teve uma hora que ele falou assim: mas mãe, se o pai descobrir, o que vai acontecer? Aí ela falou assim: se vier maldição, vai vir na minha vida, mas não vai vir na sua. Obedeça o que eu estou falando para você fazer, meu filho. Mãe é mãe, né? Mãe é assim. Faz isso, menino. Eu vejo a apóstola lá em casa com Davi, com a Emanuela. Meu Deus. Mas é aqui assim, ó. Você vai fazer assim: mãe, eu posso comer um doce? Agora não. Você não vai comer doce agora não, só depois. Aí vem a irmã dela: agora eu posso? Não, tem que comer toda a comida. E ela vai direitinho. Mas tem que ser assim, porque senão você vai ensinando o seu filho a ser relaxado nas pequenas coisas e desobediente nas pequenas coisas dentro da sua casa, e depois não espere que ele vá obedecer nas grandes, nas outras. Sim ou não, gente? Então, Jacó foi aquele que fez aliança com Deus, firmada numa pedra, por meio de sacrifício. E Esaú foi aquele que desprezou a aliança, desprezou a Deus. E olha o que aconteceu, versículo 2: se não ouvides, não consertou, não propuseram no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, eu enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Eis que reprovei a vossa semente, e eu espalharei o esterco. O que é esterco? É cocô? Eu espalharei o esterco sobre os vossos rostos, eu vou passar o cocô na sua cara, disse Deus. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Eu vou pegar esse cocô desses animais podres, esses animais cegos, esses animais horríveis que vocês trouxeram aqui para o sacrifício, vou pegar e vou passar na sua cara, para você aprender a tratar o pai com desonra, o Senhor com desprezo. É sério ou não é? Não é isso que está na palavra de Deus ou não? Sobre os vossos rostos o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Você vai ser levado para isso, que há de mais sagrado. Eu lembro que ao longo de 35 anos que eu estou na igreja, no santuário, com o apóstolo, desde criança, e a obra que tem mais de 40 anos, todos os meses de julho, mês 7, mês do castiçal, é o mês que nós selamos aliança com Deus. Quem tem, renova. Jesus diz que Ele é o mediador da nova e eterna aliança. E quando diz nova, é porque envelheceu a primeira, prestes está de acabar. Então tem que renovar. Quem não tem, faz, mas por meio de sacrifício. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança por meio de sacrifício. E o sacrifício tem que ser o quê? Perfeito, verdadeiro. Tudo. É o mês que você faz o sacrifício que agrada a Deus. E não só esse mês, é claro, né? Mas é o que revela que há dentro de você.
Fiquem de pé. Levanta suas mãos aos céus. Pede o Espírito de Deus para gravar essa palavra na sua mente, porque é a mente que vai dominar o seu corpo. Fala, Espírito de Deus, grava na minha mente. E agradeça a Ele por essa palavra que te despertou, que sem a aliança com Deus é impossível você sobreviver nessa terra, nesse mundo de horror aí fora, porque é você predestinado, condenado a um resto de vida miserável nessa terra, mas com aliança com Deus. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Senhor, Ele é o dono da sua vida, e não tem Pai melhor do que Deus, não tem Senhor melhor do que Deus. Fale com Ele agora, fale com o Espírito de Deus agora. Fala, obrigado por essa palavra, grava dentro de mim, me prepara para renovar a minha aliança. O que eu mais quero, Deus, é o Senhor. O que eu mais preciso da minha vida é ter aliança contigo, é renovar, aqueles que têm a renovar a aliança. O que eu mais busco, meu Pai, é a minha aliança com o Senhor. E é por isso que eu estou aqui, meu Deus. Prepara cada um dos teus filhos e todo o exército do reino dos céus na terra, homens e mulheres guerreiros fiéis, para o mês da aliança, subir a escada de Jacó e fazer como Jacó e receber e Moshe Elohim, o selo dessa nova e eterna aliança, para mais um ano, honrando ao Pai e temendo ao Senhor, sendo servo no teu altar, dando tudo ao Senhor, meu Pai, que nós temos, e o que somente nós podemos dar a Ti e ninguém mais, porque a aliança é individual, é eu e o Senhor, é esta mulher, este homem e o Senhor. Prepara-nos, ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Amém, amém, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Reino dos céus, reino dos céus. A Igreja das Águias,